Ou seja, vamos imaginar que você está correndo e fica contraindo os ombros, né? Fica contraindo essa parte do trapézio, ou fica saltando muito, fica tendo uma oscilação muito grande no desenrolar da corrida. O que você está fazendo? Você está contraindo músculos que não estão necessariamente participando no processo de transferência para a velocidade. Você está contraindo músculos à toa. Se você fica contraindo muito aqui os músculos do ombro, por exemplo, você está gastando energia e não está ajudando em nada, né, ao desenvolvimento da sua corrida. Treinar força é interessante, claro, não vamos entrar aqui em que tipo de força, como que vai ser a metodologia desse treino, não vem ao caso nesse momento, né? E também o desenvolvimento da técnica, coordenação. Aprender a correr é muito importante. Gente, não basta você pegar um iniciante e entregar para ele uma planilha do quanto ele tem que rodar naquele dia ou quanto ele tem que rodar naquela semana. Você precisa saber fazer uma boa avaliação física, fazer uma boa avaliação técnica, entender quais são as necessidades do seu aluno para desenvolver inicialmente um processo de aprendizagem da corrida. Não adianta simplesmente botar um tênis e sair correndo. Você vai estar trabalhando o sistema aeróbio? Vai, mas você pode estar trabalhando com uma técnica inadequada. Você pode estar deixando de fazer um treinamento de força. Você pode estar, inclusive, submetendo ele a um risco aumentado de lesão, né? Uma técnica inadequada pode levar a algum tipo de lesão, né? Imagina você vai correr uma maratona, por exemplo. Não recomendo, mas digamos que você vai correr uma maratona e você tem ali um erro técnico, uma pisada errada ou um movimento errado, seja lá qual for. Pensa quantas passadas você vai fazer nesses 42.195 metros, né? Se cada passada tem 2 metros de amplitude, chutando aí para arredondar, para ficar mais fácil, você vai fazer aí próximo de 21.000 vezes um exercício, um movimento inadequado. Veja que loucura, né? Então são muitas repetições erradas se você não desenvolve bem a técnica. Isso eu estou falando na maratona, fora o que você já fez no treino, né? Que é um exemplo bem generalizado, tá? Então vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Vamos pensar, gente, como organizar as estratégias de prática para desenvolver a técnica sem negligenciar a força, sem negligenciar a resistência aeróbica, tá? É só botar um tênis e sair correndo? É só pegar e entregar uma planilha para essa pessoa? Muitas vezes não é assim que vai funcionar. Em alguns casos pode até dar certo se a pessoa ela tem uma predisposição muito boa para aquilo. Se ela reúne condições genéticas que façam com que ela tenha um bom rendimento natural naquela atividade, né? É isso que define o que é ser um bom atleta, por exemplo, né? O que é ser um bom atleta? É reunir características genéticas que, combinadas, aí sim você torna-se muito bom em alguma coisa. Então, por exemplo, se você for pegar um grupo de atletas, um grupo de maratonistas, um grupo de corredores de longa distância, o que você vai perceber? Que eles são geneticamente similares. Eles possuem condições estruturais, né, do corpo, morfológicas, bem parecidas. Eles possuem condições de tipos de fibra, por exemplo. Então, por que eles se tornaram atletas? Não somente porque eles treinaram para isso, mas é porque eles reúnem condições ideais para isso. É uma combinação de diversos aspectos genéticos que fazem com que eles sejam muito bons naquilo. Não adianta uma pessoa que não reúne essas características querer treinar, fazer o treino deles, que não vai conseguir chegar. Por quê? Porque vai faltar, não a parte do treinamento, mas vai faltar a parte genética, certo?
seria muito simplista, né? Se fosse só assim, seria fácil. Era só replicar o treino de um grande campeão. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que existe um negócio chamado individualidade e cada pessoa vai ter as suas características, cada pessoa vai responder ao treinamento de uma forma. Então não podemos generalizar, certo? Então é saber entender que esse processo de aprendizagem da corrida, ele é muitas vezes mais importante do que a quantidade de quilometragem em si, do que a rodagem propriamente dita. Né? Muitas vezes a gente se encanta com longas distâncias ou em melhorar o nosso tempo, mas às vezes você precisa entender que a necessidade do seu aluno, e isso vai acontecer na maioria das vezes, a necessidade do seu aluno não vai ser melhorar o tempo dele, mas até um certo momento você vai ter que trabalhar a parte de aprendizagem da corrida para que ele, primeiro, tenha uma boa economia de corrida, tenha uma técnica eficiente e também saiba sendo mais técnico, ele consegue fazer um movimento mais adequado e previne lesões por movimento repetitivo, né? Inflamações, tendinites, enfim, lesões pertinentes a esse tipo de atividade. Tá? Então, é muito importante a gente saber organizar essa prática. Isso a gente vai ver numa próxima aula, a gente vai ver numa próxima oportunidade. Tá bom, gente? Por quê? Porque nessa próxima situação que a gente for ver aí, nós vamos falar do quê? Dos educativos de corrida. Como que a gente vai trabalhar a técnica? Com os educativos de corrida. E como eu já falei numa outra oportunidade, como que a gente vai utilizar esses educativos? Não basta conhecer um repertório imenso de educativos se você não sabe em que momento você tem que usar cada um deles. Às vezes você não tem um repertório tão grande, mas você tem um conhecimento sobre técnica, você tem um conhecimento sobre biomecânica, e aí você consegue usar o educativo correto no momento certo. Tá? E um segundo ponto é como que a gente vai organizar essa prática. Será que só fazer repetições é suficiente? Num primeiro momento, pode ser que sim. Mas será que fazer sempre da mesma forma, você vai ter resultados que vão fazer com que o seu aluno atinja o máximo da sua potencialidade? O que eu quero dizer? Você vai fazer lá, por exemplo, 5 séries de cada educativo lá. Então você vai pegar um espaço de 10 metros, vai repetir 5 vezes, depois você troca, repete mais 5 vezes aquele outro educativo e assim por diante. Será que se você ficar a vida toda nessa organização, você não está limitando o aprendizado do seu aluno? Então a gente vai ver que realmente existem algumas estratégias interessantes que podem potencializar a aprendizagem e ao mesmo tempo trabalhar a força, dependendo do educativo que você usa, e também a resistência aeróbia, dependendo do educativo que você usa e dependendo da forma como você organiza a relação entre execução, tempo de execução e intervalos de descanso. Isso você pode trabalhar individualmente, você pode trabalhar em grupo, existem várias maneiras. A gente só precisa fazer o quê? A gente precisa entender aqueles conceitos de aprendizagem motora e aplicá-los aqui no atletismo. Não existe uma fórmula, tá? Não existe uma receita pronta. Você precisa pegar literatura de aprendizagem motora, entender que, de acordo com a maneira como você organiza diferentemente a prática, você vai ter resultados diferentes. Aí você pega esse conhecimento, traz para o atletismo ou para qualquer que seja a área que você está trabalhando, e aí sim você aplica esse conceito. Então a gente está muito acostumado a receber as informações prontas. Nós não podemos pensar dessa forma. A gente vai ficar muito na superficialidade. A gente precisa aprender a relacionar as informações de diversas disciplinas, para poder integrá-las e chegar onde a gente quer. Tá bom? Isso a gente vai ver com muito mais clareza numa aula prática. Por quê? Porque a gente demonstra que os conceitos, os aspectos cognitivos,
eles podem ser mais estimulados se você organizar a sua aula de uma forma mais criteriosa, tá? Isso é muito interessante, tá bom, gente? E aqui a gente termina essa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos a todos. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Até a próxima e um forte abraço, minha gente.